Amado irmão, amada igreja, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017, mais uma vez, irmãos, o Espírito Santo de Deus me manda, em o nome santo de Jesus Cristo, trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja. E hoje, irmãos, para que fique mais claro, para que haja um maior esclarecimento, nós vamos dar continuidade ao tema livre-arbítrio e salvação. E antes de mais nada, nós queremos deixar claro que este termo livre-arbítrio, ele não aparece em nenhuma passagem da Bíblia. Esta palavra livre-arbítrio, ela não consta da Bíblia. Mas o que vem a ser o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o direito que Deus dá ao homem de escolher o seu próprio caminho. É o poder que Deus dá ao homem de escolher o seu próprio caminho sem a interferência de Deus. Mas Deus já sabe de antemão, Deus por ser onisciente, Deus por conhecer os pensamentos do homem, Ele sabe de antemão o caminho que aquele homem vai tomar, porque antes do homem tomar uma decisão, antes do homem seguir por um determinado caminho, aquilo primeiramente passa pela sua mente, irmãos. Mas Deus não interfere, Deus respeita a decisão do homem. Mas como que funciona isso? Nos Salmos, em 1 Reis primeiro, nós vamos ver em 1 Reis capítulo 8, versículo 39b. E segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos do homem. Então o nosso Deus, ele conhece o coração, ele conhece as emoções, o centro das emoções, ele conhece os pensamentos de todos os filhos do homem. E também está escrito no Salmo 139, dos versículos 1 ao 4, portanto vejamos: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca, ou seja, sem que a pessoa fale uma palavra. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Agora vamos ver o que está escrito no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, portanto, Deus, ele conhece de antemão os pensamentos do homem. Deus, ele conhece o caminho que o homem vai tomar. Mas e como se dá nesse livre-arbítrio, como se dá a salvação? A salvação, conforme nós já vimos em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, a salvação, ela é obtida mediante a graça de Deus, aquele favor que Jesus Cristo nos concedeu com a sua morte naquela cruz do Calvário, com o seu sangue derramado naquela cruz do Calvário, com o qual ele nos comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus se fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E o Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue derramado, ele nos comprou, nos fez reis e sacerdotes, nos deu direito à salvação a todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando nós recebemos verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós colocamos no nosso coração o desejo de seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo, o desejo de lutar contra a nossa carne, contra os pecados originários do pecado adâmico, porque quando o ser humano, o homem nasce, ele já nasce trazendo consigo aquele pecado adâmico, mas ao ser comprado, ao confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o homem é resgatado, aquela cédula adâmica é rasgada, e aí
aí há a salvação, e a salvação não se perde, ela é irreversível. Uma vez salvo, salvo para sempre, sim, porque senão qual de nós mereceríamos, qual de nós teríamos a salvação? Porque o ser humano, ele falha, ele peca por pensamentos, palavras, atos e omissões, mas o nosso Deus nos dá o direito de arrependimento, ele nos dá o livre-arbítrio para andarmos pelo caminho que escolhemos, e para que lá na frente, aquelas pessoas que escolheram um caminho que não está de acordo com o caminho dado por Deus para os salvos, para que ela se arrependa, para que ela tenha o direito de se arrepender, de pedir perdão a Deus e de voltar. Portanto, ela não perde a salvação, não, irmãos, porque também está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, para aquela pessoa que optou por andar no Espírito, para aquela pessoa que quer, que deseja, que tem o desejo ardente do seu coração de abandonar o pecado, de deixar o pecado, mas às vezes aquela pessoa que incide em algum pecado, não é por isso que ela vai perder a salvação, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou seja, aquela lei da morte, dada pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, comprando aquele homem, comprando aquele ser humano, resgatando aquela alma das mãos do pecado adâmico, me livrou da lei do pecado e da morte, me livrou daquele pecado original de Adão, com o qual o ser humano, o homem já nasce com ele, nasce. Você vê que uma criança, ninguém precisa ensinar a criança a fazer o errado, a criança ela tem que ser educada para fazer o certo. E o que é isto? Este erro originário que já vem com a criança é o pecado original de Adão. Portanto, a pessoa quando passa a ter o entendimento, a pessoa quando passa a confessar, opta por confessar o Senhor Jesus Cristo, por receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela abandona aquele pecado adâmico, aquela cédula que havia contra ela, já foi rasgada pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, e com a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, ela passa a ser nova criatura, ela passa a ser uma criatura redimida, ela passa a ser uma criatura salva, e uma vez salvo para sempre, porque a salvação é obtida pela graça de Deus, pelo favor de Deus, através da morte e ressurreição de Jesus, que nos comprou. A salvação é um dom irreversível concedido ao homem que confessa que recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque senão, amados, o ser humano, ele peca por pensamentos, palavras, atos e omissões, senão a humanidade estaria afadada ao lago de enxofre de fogo, com Satanás e todos os seus demônios, porque para ele é destinado esse lago de enxofre de fogo. E o nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. O nosso Deus quer inclusive que o ímpio se salve. Portanto, irmãos, que fica esta palavra: Deus, por conhecer os pensamentos do homem, ele sabe de antemão o caminho que o homem vai seguir. Ele sabe, não tem essa de cara que ele não conhece, que ele dá livre-arbítrio, é a liberdade que Deus dá do homem escolher o caminho, que Deus sabe de antemão o caminho que aquele homem vai tomar, irmão. Deus nos criou, irmão, Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí, se ele nos criou, se ele faz o homem a sua imagem, se ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele não vai saber, ele não vai conhecer a sua criação, a obra das suas mãos? Ele sendo Deus, ele sendo onisciente, onipresente, onipotente. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, e oremos, Senhor nosso Deus e Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez vos damos graças por mais esta palavra de edificação e de esclarecimento para a amada igreja, nos mostrando que a salvação
que o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade que o Senhor dá ao homem de escolher o seu caminho, ela é conhecida, aquele caminho que o homem vai trilhar, ele é conhecido por ti de antemão, porque antes do homem tomar uma atitude, tomar uma decisão, passa pelo seu pensamento, o Senhor conhece os pensamentos do homem, o Senhor não vai interferir naquela decisão, e a salvação, ela nos é dada pela graça de Deus, pela sua graça, pelo seu sacrifício naquela cruz do Calvário, pela sua morte, pelo seu sangue e pela sua ressurreição, e uma vez salvos para sempre. Muito obrigado por nos fazer entender isto, Senhor, muito obrigado por nos fazer ver que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano em tudo e em todas as coisas. Por isso nós colocamos mais uma vez as nossas vidas em suas mãos, em seu altar, e conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, portanto agora, depois de confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, para aquelas pessoas que optaram receber e confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que andam de acordo, em obediência e no temor da prática da palavra de Deus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, aquele sangue, aquela morte de Cristo, a lei do Espírito de vida, porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10b, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Me livrou da lei do pecado e da morte, me livrou da lei do pecado original de Adão. Portanto, que fica esta palavra de exortação, e muito obrigado, Senhor, por este esclarecimento. Em nome de Jesus, amém.